Olá pessoal, eu sou o professor Drauzio, essa é a segunda temporada da aula 56. Nessa aula de hoje nós vamos criar a parte visual da tela de pedido de venda. Vou abrir meu Visual Studio Express 2013 para Windows Desktop, clicar em temporada 2. Então na aula passada nós fizemos o Form Menu, que é o formulário que vai conter os menus. E nessa aula de hoje nós vamos fazer o formulário de pedido de venda. Então nós vamos começar por ele. E aí, conforme a gente for desenhando esse formulário, nós vamos sentir necessidade de fazer outras telas de apoio a essa tela. E aí nós vamos implementando as outras telas também. Então vamos começar a criar a tela de pedido de venda. Então, para criar o formulário, vamos dar um botão direito aqui no projeto de apresentação, ADD Windows Forms. Então, aqui no projeto de apresentação, botão direito, ADD Windows Forms. Vou adicionar um formulário Windows nesse meu projeto de Windows Forms. Então, ele já vem marcado aqui Visual Studio, Windows Forms. E que nome eu vou colocar para esse formulário? Ele vai chamar FRM Pedido Venda Cadastrar. Por quê? Porque depois tiver o consultar, FRM, pedido venda consultar, FRM, pedido venda e assim vai indo. Então ele sempre começa com a palavra que ele significa e tem o cadastrar, consultar e aí outros formulários, pesquisar. Então vai ser esse o nome dele. Vou dar um adicionar. Ele adicionou aqui na minha solução, então a partir de agora já tenho o formulário aqui. E agora vamos começar a desenhar ele. Ó. Aqui ele já abriu, então se eu fechar no X e clicar duas vezes aqui, ele abre. Então esse é o modo design. Pode ver aqui em cima que está design. Então vamos começar a desenhar o formulário pedido de venda. Como é que eu faço? Agora eu vou mexer nas propriedades dele, vou começar a editar ele. Então botão direito, Properties, propriedades, ou F4, que é a tecla atalho, ele vai abrir aqui as propriedades. Então a primeira propriedade, a mais importante, é a name. Só que a name, como nós já colocamos um nome legal para esse formulário, ela já está o mesmo nome aqui, eu não mexo. Então o nome desse formulário, se eu for usar ele na programação, a hora que eu for chamar ele lá no menu, ele vai estar com esse nome, ó, Form Pedido de Venda Cadastrar. A segunda propriedade importante é o size. Então o size dele, que é o tamanho, que é a altura e a largura. Nós podemos colocar, por exemplo, aqui, ó, 800 de largura. E a altura eu vou colocar uma para preencher aqui minha tela, mas não passar muito, ó. Então vou colocar aqui um 450. Poderia ser mais, tá? No caso, normalmente você vê a resolução de onde você vai implantar o sistema, no mínimo é 800 por 600. Então você colocaria aqui 800 por 600, que é a altura. Um pouquinho a menos de altura porque tem as barras do Windows aqui embaixo, né? Então, por exemplo, se essa tela minha tivesse 800 por 600, eu tenho que desconsiderar um pouquinho da barra aqui. Eu colocaria 800 por 550, por exemplo. Aí para garantir que não vai chegar até o fim lá. Então vamos lá, então ajeitei a altura, agora eu vou alterar o nome dele, que é a propriedade text. Então vamos colocar aqui o nome para esse formulário, pedido de venda. Então aqui na propriedade text, ó, foi alterado para pedido de venda. Alterando aqui, vocês vão ver que ele já muda aqui no título do formulário. Lembrando que o meu Windows é o Windows 8, então o texto fica centralizado. Isso muda de Windows para Windows. Se você estiver trabalhando com Windows 7 ou outras versões, ele vai ficar aqui no canto. Isso não é você que configura, é tema do Windows, ele aplica por padrão. Então vamos começar agora a desenhar, colocar os controles aqui na tela. Então o que nós vamos precisar nessa tela de pedido? Nós vamos precisar colocar aqui todos os campos que a tabela, o banco de dados precisa lá. Então, como é que eu faço para saber? Como nós já mapeamos o objeto de transferência, nós já fizemos o banco, fizemos o objeto de transferência, eu não preciso ir lá no banco, posso vir aqui e olhar no objeto de transferência. Então, vou mudar aqui para Solution Explorer. Aí eu vim aqui, ó, por exemplo, aqui no meu projeto de objeto de transferência. Dentro dele tem o pedido, então esse objeto pedido aqui é um modelo que é o meu objeto de transferência que guarda os dados lá dentro da tabela pedido. Então, aqui eu tenho exatamente os campos que estão tabela de pedido. Então, ó, eu preciso do ID do pedido, da data e da hora, operação, situação, o emitente e o destinatário. Então, são esses campos que eu tenho que colocar lá na tela de pedido. Então, vou começar colocando o emitente, depois o destinatário, depois os demais campos. Então, vamos lá. Então, para colocar os campos aqui no formulário, eu vou em View, Toolbox, que é as caixas de ferramentas. Tools, ferramentas, box é caixa, tem um desenho aqui de uma caixa de ferramentas. Então, esse cara aqui é onde tem os componentes que eu posso arrastar e soltar para desenhar o formulário, minha janela de toolbox. Então, ao Windows Forms, quem não tiver em ordem alfabética, dá um botão direito e Sort Itens Alphabetical, ele ordena os itens por ordem alfabética, fica mais fácil de encontrar depois. Vou minimizar esse outro lado aqui para exibir o form todo. Então, o primeiro controle que eu vou colocar vai ser o Label. O Label ele é utilizado
para colocar um texto para explicar alguma coisa, tá? Ou falar o que é o campo. Então, vou arrastar um label aqui. Em seguida, vou colocar aqui um text box que fica lá embaixo, que é text é texto, box é caixa, uma caixa de texto onde o usuário pode digitar um texto. Então, vou arrastar e vou soltar ele aqui. Aqui vai ser onde ele digita. E por último, eu vou colocar aqui um botão para o usuário pesquisar esse emitente. Então, um button. Vou arrastar e soltar aqui. Então vamos configurar esse primeiro aqui, que é o emitente. Eu não vou trabalhar com o name ainda, eu vou configurar só aqui a parte visual dele. Depois a gente vai colocar os nomes nos controles. Porque primeiro eu desenho a tela toda, depois eu coloco os nomes nos controles, tá? Então vamos lá, vamos aqui nesse label. Então o label, o primeiro cara vai chamar botão direito propriedades. Vamos vir aqui nas propriedades dele. Só vou pôr a propriedade text por enquanto, para mim começar a ter uma dimensão de como a tela vai ficar. Text. Então vamos chamar ele de emitente. Emitente. Ah lá, então a gente sabe que aqui embaixo é o campo emitente. O text box não precisa fazer nada por enquanto. E o botão, vamos aqui, botão direito propriedades nele, o F4. Na propriedade text dele, e vamos colocar 3 pontos, ponto, espaço, ponto, enter. Para ficar aquele botãozinho, ó, igual a gente vê por aí, que quando tem 3 pontinhos significa que você clica para procurar alguma coisa, né? Vou diminuir o tamanho dele aqui. Ó, se vocês quiserem ver a propriedade size, eu deixei ele com largura de, vou pôr 40 aqui, ó, para ficar redondinho. 40 lá. Então ele ficou com... A altura padrão do botão é 23, não mexi. Mexi só na largura, que é 40. Então o size do botão foi 40 por 23. Então tá pronto aqui o meu emitente. Tá, agora eu vou ter... Então o que acontece? Eu vou fazer um pedido de venda. Opa, legal. Quem que está emitindo? Qual que é a filial minha que está emitindo? Então vai lá e vai pesquisar qual que é a filial. E aí ele vai colocar aqui. Segunda opção. Para quem que vai esse pedido? Quem que é o destinatário? Então, como é igual esse, eu vou copiar e colar aqui, ó. Como eu não coloquei os nomes dos controles ainda. Ctrl C, Ctrl V, tá, pessoal? Clica aqui, segura o mouse apertado, solta, ele já grifa os 3. Ctrl C, clica fora aqui dentro do formulário para ele marcar o formulário. Ctrl V, colei. E aí tá aqui o segundo campo, que é o destinatário. Para quem que é que vai esse pedido? Destinatário. Então tá feito aqui a tela, os dois campos. Por que eu coloquei esse botão? Porque esse botão nós vamos ter que fazer uma segunda telinha que vai abrir agora que ele apertar aqui. Essa telinha, ele vai pesquisar aqui a pessoa emitente. A hora que ele selecionar o que ele quiser, ele aperta um botão selecionar, ele vem e joga aqui dentro dessa caixa de texto a pessoa escolhida e depois nós vamos usar ela para levar para o banco de dados. Mesma coisa destinatário. Quando apertar, nós vamos ter que abrir uma outra tela chamada pesquisar pessoa destinatária. E aí ele vai escolher uma pessoa, vai clicar em selecionar e vai jogar aqui dentro a descrição da pessoa e depois nós vamos usar essa pessoa para levar para o banco de dados. Agora, seguindo o transferência pedido, ó, quais são os próximos campos? Eu já coloquei o emitente e já coloquei o destinatário. Então agora vamos colocar aqui a data e a hora, a operação, no caso lá é a tela de pedido de venda, então sempre vai estar venda aqui. A situação, então tem o ID do pedido, a data e a hora, a operação e a situação. Vamos colocar esses campos lá para eles ficarem aparecendo aqui na tela de pedido. Então vou pegar e vou arrastar o label de novo, ou se quiser copiar aqui, se eu quiser copiar esse campo, posso dar um Ctrl C, está aqui mesmo, Ctrl C, Ctrl V, coloquei aqui. Então vamos lá, qual campo vai ser esse daqui? Eu vou na propriedade text dele, botão direito, propriedades, então todos eu vou fazer isso, tá? Eu vou vir aqui na text e vou colocar aqui número, que é o número do pedido. Aí eu vou copiar essa caixa de texto, vou colar aqui Ctrl C, Ctrl V, e aí eu vou deixar essa caixa de texto para colocar aqui o número. Beleza, fiz isso, vou copiar e vou colar ele. Qual que é o outro campo que eu vou colocar aqui embaixo? Vou apertar o F4 para ir nas propriedades e vai ser a operação. Eu vou, como é uma tela de pedido de venda, mas eu vou deixar ela já no jeito para vocês. Quem quiser fazer ela se transformar em uma tela de pedido, você vem e apaga isso aqui depois, habilita, em vez de colocar essa caixa que eu estou colocando aqui agora, você coloca um combo box aqui. E aí você escolhe se é venda, compra e tudo mais, tá? Mas aí tem que implementar bastante coisa a mais, dependendo da operação. Então eu vou fazer bem simples de venda e numa outra temporada a gente faz alguma coisa mais avançada. Então o número, a operação, aí tem a data e a hora e a situação. Então vou copiar aqui os dois. Então esse aqui, ó, F4, propriedades, text, data e hora. E esse de baixo aqui vai ser a situação, F4.
Então tá pronto aqui os campos. Não se preocupe ainda com o alinhamento, que eu vou mostrar como é que alinha depois. Então, pessoal, esse aqui o usuário vai poder escolher digitar alguma coisa aqui dentro, apertar, ele vai para outra tela, já leva o texto para ajudar na pesquisa e traz de volta. Agora esses quatro aqui, ele não vai digitar o usuário, tá? Ele só vai ver. Então, quando ele só vai visualizar, eu vou alterar a propriedade dele para não deixar ele mexer. Então, eu vou aqui nas propriedades, tem essa propriedade aqui que chama Read Only. Qual que é a tradução de Read Only? Somente, que é Only, e Read, leitura. Somente leitura, ele vem por padrão como false, quer dizer, não é somente leitura, o usuário pode editar. Eu vou alterar ela para true, verdadeiro. Ó, então mudei ela para true. Olha lá, notem que ele já ficou cinzinho. Ó. E aí eu vou mudar outra propriedade, que é tab stop. O que é tab stop? Tab é o tab, quando você apertar o tab no teclado. Stop parar. É para parar aqui nesse campo o tab, quando eu apertar o tab no teclado? Por padrão vem sim, eu vou falar que não, porque esse campo aqui, quando eu apertar o tab daqui, ó, ele vem para esse, quando eu apertar o tab daqui, ele vai falar esse não é, esse não é, esse não é, esse não é, então ele vai vir aqui para o campo que tiver aqui embaixo. Então quando você coloca tab stop false, quer dizer que não é para o tab vir para cá quando o usuário der tab. Tá? Então false. Olha lá, então ele ficou cinzinha e o tab não vai parar mais nele. Vou fazer isso com os outros três. Então se eu clicar nesse aqui, segurar o Ctrl e clicar nos outros dois, ó, segurei o Ctrl, apertei nos dois, posto lá em propriedades, ele vai mostrar as propriedades que estão iguais, que tem em comum nos três controles. E aí aqui eu vou em Read Only True, como eu fiz agora há pouco, e o Tab Stop falso, para não parar. Olha lá, notem que agora todos esses campos ficaram cinzas, tá? O pessoal pode estar falando agora, Drauzio, mas por que você não usa o Enable, né? Que tem o Enable, que é habilitar ou desabilitar. Porque o Enable, ele deixa esse campo cinzinha e fica difícil de ler o que está dentro dele quando o usuário quiser ler. Agora o Read Only com o Tab Stop, o campo fica mais forte, o texto dentro dele fica mais fácil de ler e deixa até copiar o texto aqui dentro. O Enable não, ele realmente desabilita e o usuário não faz mais nada com esse campo. Então tá pronto aqui a parte do pedido, que é a parte de cima. Vamos para a segunda etapa desse pedido. Qual que é a segunda etapa? São os itens, né? Então eu escolhi para quem que vai, a filial minha está vendendo para o Drauzio, por enquanto aqui vai estar tudo em branco, e aí eu vou querer colocar o que? Os itens. Então vamos colocar um grupo aqui para a gente organizar esses itens aqui dentro. Então procurem aqui no Toolbox um Group Box, esse controle aqui, ó, Group Box. O Group Box é uma caixa de agrupar, serve mais para visual, para organizar a tela, deixar controles juntos. Então vamos arrastar uma dessa aqui para dentro. Então ela deixa fazer um grupinho aqui dentro. Vou deixar o tamanho dela aqui, ó, preenchendo tudo quase. Depois a gente vai arrumar no final. O negócio é desenhar, colocar todos os campos que você precisa. Quando você terminar, você arruma a largura, todas essas coisas. Então coloquei a Group Box aqui. Vamos colocar aqui, ó, ela tem um texto dela, que é o text dela. Vamos colocar itens aqui. Para isso eu dou o botão direito propriedades. E aí eu venho aqui na propriedade text. E vou colocar itens. Mudei a propriedade text para itens. E aí vocês já vão ver aqui que ela já vai mudar o texto aqui para itens, que são os itens do pedido. Como é que vai funcionar os itens? Eu vou deixar aqui o campo produto. O usuário escolhe o produto aqui. Eu vou colocar um outro campo quantidade aqui. Ele coloca a quantidade. Quando ele apertar o inserir ou dar o enter, ele cai e joga num grid aqui embaixo. Então primeiro eu vou arrastar o grid e vou colocar o grid aqui. Então o grid, ele fica aqui embaixo, ó, nessa região aqui chamada data, ó, que são dados. Então vou aqui em data. Aí tem esse carinha aqui, ó, data grid view. É ele que nós vamos colocar lá. Então vou arrastar o data grid view aqui. Por enquanto eu não vou configurar nada, só vou aumentar a largura dele, a altura. Então quer dizer, quando eu apertar o inserir aqui, ele vai jogando aqui para o grid. O grid é aquela tela, quem viu a primeira temporada, a gente exibiu a lista de clientes que tinha no banco de dados. Então aqui também, você vai inserindo produtos nesse pedido, ele vai colocando cada item aqui, vai mostrando, cada linha vai ter um produto aqui no grid. Vamos fazer agora a parte de cima aqui, que são os produtos. Então vai ficar bem parecido com esse, então eu vou copiar aqui essa parte de emitente. Vou dar um Ctrl C e Ctrl V. Então coloca aqui, ó, vou diminuir um pouquinho mais o grid aqui. E aí onde está a emitente aqui, eu vou dar um F4 para ir nas propriedades e na text eu vou colocar produto. Então na propriedade text eu coloquei produto para ficar exibindo o texto de produto.
Olha lá, então mesma coisa, eu vou clicar nesses 3 pontos, ele vai me levar para uma outra janela com a lista de produtos que eu tenho para vender. Eu vou escolher um, vou apertar o botão selecionar e ele volta para cá. O produto, aqui me tem destinatário, eu não costumo colocar o código, mas eu vou fazer diferente aqui no produto para ter duas opções para vocês visualizarem. Então, eu vou diminuir um pouquinho aqui, ó, o texto, e vou jogar um campo somente leitura aqui com o código. Então, vou pegar vou copiar aqui desse somente leitura, Ctrl C, vou colocar aqui, ó. Não se preocupem com o alinhamento, depois nós vamos ajeitar. E aí eu vou colocar aqui esse campo aqui na frente. Então o que acontece? Quando o usuário digitar aqui, ele vai digitar sempre aqui e vai apertar pesquisar. Ele vai na outra tela, pesquisa, a hora que ele voltar, ele joga o texto aqui e o código aqui. Porque produto, às vezes tem produtos parecidos, né? A esponja, aí tem amarela, verde, vermelha. Então pelo código você às vezes tem mais facilidade de entender, visualizar. Então coloca aqui. Depois se quisessem fazer isso aqui também pode. Mas normalmente a gente faz mais aqui nesses campos que tem a descrição é bem parecida entre um e o outro e às vezes pelo código é mais fácil de identificar. Então aqui eu vou escolher o produto, aí na frente eu vou digitar a quantidade. Então eu vou copiar aqui mesmo, vou colar aqui dentro. Ó, notem que quando eu copio aqui fora. Aí quando eu vou colar eu tenho que clicar aqui dentro para marcar. Notem que a group box ela fica marcada. Tem que clicar aqui porque ele cola dentro desse group box aqui, ó. Então tá aqui, cliquei aqui fora no form, na hora que eu clicar aqui na group box, ele marcou ela. Aí eu dou Ctrl V aqui, aí esse cara aqui fica preso aqui dentro dessa group box, tá? Então esse cara aqui vai ser o quantidade. Eu vou apertar F4 aqui no text, vou colocar quantidade. Vou diminuir o tamanho. Então, olha lá, eu já tenho aqui o produto e já tenho aqui o campo quantidade. Após digitar a quantidade, eu vou colocar um botão aqui inserir, que o usuário aperta, ele vai, insere e joga aqui dentro do grid. Então vamos pegar o botão aqui. Vamos pegar um botão novo, né? Porque esse aqui já está... Então vou lá em button, vem aqui no controle button, arrasta ele, solta aqui dentro do group box. E aí eu vou F4 nas propriedades e vou mudar para inserir. Pode até diminuir um pouquinho o tamanho dele. Não se preocupem com o alinhamento, depois nós vamos tratar todo o alinhamento de uma forma automática, né? Olha lá, digita a quantidade, aperta inserir, ele vai inserir o item aqui embaixo na tela de produtos. Quando o usuário escolher o produto aqui, o que eu tenho que mostrar para ele? Eu tenho que mostrar para ele, aí eu vou colocar aqui na frente, ó. Poderia colocar aqui embaixo também, tá? E depois você vê onde fica melhor, mas eu vou colocar aqui na frente que eu tenho espaço sobrando aqui. Então vou colocar aqui o valor unitário dele, o desconto dele e também quanto tem em estoque, né? Nós fizemos uma estrutura bem legal, então vamos colocar aqui. Então vou colocar aqui 3 campos. Então, valor unitário vai ser esse aqui. Desconto, percentual de desconto, se quiser exibir, e o estoque. Então vamos colocar os nomes aqui. Valor unitário no primeiro, no segundo, percentual de desconto. Estou alterando a propriedade text, como eu fiz até agora. E no terceiro, o estoque. Então, nos 3 campos eu teria essa propriedade text deles, ó. Então, se você olhar aqui agora, lá que ficou legal. Então, digita a quantidade. Quando ele acabar de digitar o produto aqui que ele escolher, vai pôr o valor unitário, desconto, estoque. Tá? E aqui poderia ter mais campos de acordo com o nível da sua aplicação. No meu eu fiz uma bem basiquinha aqui para mostrar para vocês na temporada, então não tem só esses campos. O próximo passo agora é colocar um totalizador aqui embaixo. Então, conforme o cliente for inserindo aqui, o usuário for inserindo os pedidos itens aqui, é legal você mostrar aqui embaixo um total dos itens aqui embaixo para ele ter uma noção do que já tem nesse grid. Então vamos colocar aqui os 2 campos, itens para falar quantos itens já tem aqui e o valor para falar qual o valor que já tem aqui. Então vou copiar esses 2 aqui. Então vamos pôr 2 totalizadores ainda aqui dentro do group box. Esse primeiro aqui eu vou dar um F4, eu vou chamar de itens. E esse segundo aqui de valor. Então, quantos itens tem e qual o valor até agora total dos itens que estão aqui dentro do grid. Pessoal, aqui embaixo, como só vai ter isso e os botões aqui, eu vou colocar na frente, tá? Aqui em cima eu coloquei tudo, o texto em cima, o campo embaixo, aqui eu vou fazer diferente, ó.
Eu vou colocar na frente para ocupar menos espaço, já que só vai ter isso aqui, ó. Não existe uma regra, né? A gente faz de acordo com ficar mais bonito aqui para a tela. Então, olha lá, só que quando eu coloco na frente, eu coloco dois pontinhos na frente do nome. Então vai ficar itens, dois pontos, olha lá, coloquei os dois pontos na frente do texto, dou Enter, e valor dois pontos. Quando está em cima eu não coloco os dois pontos, quando está na frente eu coloco os dois pontos, tá? Isso é uma forma de trabalhar que eu gosto de fazer. Então tá feito aqui, itens e valor. Conforme forem sendo adicionados aqui no grid, eu vou mostrar para vocês como é que atualiza esses totais aqui embaixo. E vamos colocar mais dois botões aqui. Por exemplo, vamos supor que eu inseri um item aqui e eu quero alterar esse item. Ou eu quero excluir ele, não quero mais que esse item esteja no pedido. Então vou colocar dois botões aqui, o alterar ou excluir. Vou copiar ou inserir duas vezes. Vou mudar então o texto deles. Então esse primeiro vai ser alterar. E esse segundo vai ser o excluir. Então coloquei os dois botões aqui para alterar e excluir os itens aqui que tiver. Eu quero alterar ou excluir a quantidade ou excluir o item do pedido, tem os botões aqui embaixo. E para finalizar, vamos colocar mais três botões aqui. O botão finalizar, para falar que o pedido está liberado, pode mandar embora para frente, seguir o fluxo. O botão cancelar, para excluir esse pedido e apagar ele. Ou fechar, que eu quero fechar por enquanto a tela e eu vou continuar mais tarde esse pedido. Fiz alguns itens dele e depois eu quero continuar. Então tem o finalizar, o cancelar e o fechar. Então vamos adicionar aqui. Vou copiar esse que eu coloquei aqui. E vou colocar mais um agora, Ctrl C, Ctrl V. Coloquei aqui, só copiando e colando por enquanto, que eles não têm nomes, não preciso me preocupar, daqui a pouco eu vou colocar. Então primeiro aqui eu vou pôr o texto dele que vai ser finalizar. O segundo vai ser cancelar. E o terceiro, clico nele, botão direito, propriedades em todos. Acho que vocês já pegaram um jeito, por isso que eu estou indo um pouco mais rápido. É o fechar. Então, olha lá, o text dele vai ser fechar. E aí ficou assim, finalizar, cancelar e fechar. Tem aqui os três botões. Pessoal, agora a gente já tem aqui a tela. Então ela vai ser, é isso que é a tela. Acredito que não tem nenhum campo que eu esqueci. Essa é a parte visual da tela. Para ela não ficar muito extensa, vamos só alinhar os controles na tela. A gente finaliza e na próxima aula a gente continua e eu vou colocar os nomes nelas e vou fazer chamar essa tela já no menu. Então como é que funciona a parte de alinhamento? Então aqui, ó, vamos supor, o primeiro alinhamento eu quero que esse campo, esse e esse fiquem alinhados. Então aqui em cima, se eu clicar no primeiro, seguro o Ctrl, clica no segundo, seguro o Ctrl, clica no terceiro, não solta o Ctrl, fica segurado e clica nos três. Ou clico o mouse, arrasto, ó, e marco somente os três, ele vai pegar aqui os três, tá vendo que eles estão pontilhados em volta, isso quer dizer que eles estão marcados. Eu vou usar esse cara aqui, ó, que é o cara para alinhar no meio, ó, que é uma ferramenta de alinhamento. Se não estiver aparecendo para vocês, clica aqui no cantinho, ó, adicionar, remover botões, ó, aparece um monte de botões aqui, ó, tá vendo? Então esses daqui são esses caras aqui, ó, alinhar, tá vendo? Alinhar grid, alinhar... então é esse aqui que eu vou usar, alinhar no meio. Se você quiser, não estiver aparecendo, marca todos esses aqui para você poder usar daqui a pouco. Então vou clicar nesse cara aqui, ó. Se você passar o mouse em cima, é um azulzinho deitado assim com três pontinhos e tá Align Middle. Eu vou usar ele agora para alinhar os nossos controles. Então olha lá, alinhou. Aí eu vou pegar e vou grifar a linha de baixo aqui, ó. Eu clico e grifo. Vou apertar ele de novo, olha lá, alinhou. Então tá vendo, ó, ele ficou, todos estão alinhados, ó, que bonito que fica, né? E aí, como é que eu faço aqui? Eu posso deixar bem, tá vendo aqui, tem uma espação entre um e o outro, ó. Eu posso deixar bem encostado mesmo. Então eu vou grifar os três e vou clicar com a setinha para cima assim até ficar bem próxima lá. E aí assim ficou do jeito que eu gosto, ó. E aí eu posso levar mais para o canto da tela também aqui, ó. Ó, eu gosto de deixar assim, ó. Tá vendo aqui, ó, a marcação preta? Ela encostou do lado de cá e ela encosta em cima, esse quadradinho preto. Eu gosto de trabalhar dessa forma lá. Ela encostou de um lado e encostou em cima. Encaixou no cantinho lá. Quer dizer que é desse jeito aqui. Aí vamos arrumar aqui a parte de baixo, ó. Então vamos pegar só os labels primeiro. Vou vir aqui naquela opção Middle, vou apertar ela. Agora eu vou pegar aqui as caixas de texto, apertei ela. Aí eu vou organizar aqui e deixar ela mais ou menos próxima aqui, ó. Ela encostou no canto. E aí eu vou pegar e vou subir um pouquinho ela.
Tá vendo? Para não ficar muito apertado também aqui, eu gosto de dar um espacinho. Não tem um padrão aí, aqui vai a gosto de quem da pessoa que está implementando, né? Como eu tenho um espação sobrando aqui, tá vendo? Ó? Espaço perdido na tela, né? Então eu posso aumentar essa parte que vai ser um texto, que é o nome, então vamos deixar maior isso aqui. Então eu vou grifar esses 4, vou levar eles lá, ó, na setinha, segura a setinha para a direita, e vou levar eles até o canto aqui. Ah, deixei eles no canto, agora eu venho, trago esses aqui para cá. E por último, se eu grifar os dois, ó, e venho e arrasto, ele já fica aqui do jeito lá. Então deixa grandão mesmo, pode digitar um texto aqui, clicou, então preencheu a tela toda. Agora vamos alinhar esses caras que eles são meio parecidos aqui pela essa lateral. Então se eu grifar aqui nos 4, ó, grifei os 4, eu tenho essa opção aqui que é uma paredinha, ó, alinhar na esquerda, tá vendo? Tá falando que vai alinhar do lado de cá, ó. Tem o outro que é o alinhar do lado de lá, que é esse aqui se você precisar, mas eu vou usar esse aqui, ó, alinhar no left. Se eu apertar ele alinha, ó. Então vamos para esse segundo. Tá vendo que aqui o O tá meio para fora aqui do campo, ó? Então vou grifar eles, vou apertar aquele lá, olha lá, ele alinhou. E esse data a mesma coisa, eu vou apertar ele e alinhou. Olha lá que bonito que fica. Então aqui tá meio longe, eu vou dar um espacinho aqui. Olha lá, então olha que bonito, ó. É diferente você pegar uma tela que tá bem alinhada, né? Agora vamos aqui na parte de itens, ó. Então vou clicar no Group Box, vou trazer ele um pouco para cima aqui. E vou fazer a mesma coisa aqui que eu falei, ó, no canto, ó, deixo o branquinho encostando aqui, ó, encostou do jeito que eu acho legal. E aí eu vou puxar até o Group Box encostar do outro lado também aqui, ó. Se você quiser ter um alinhamento mais preciso, segura o Shift, ó, clica no Group Box, cliquei, segura o Shift e vai na setinha do teclado, para a direita ou para a esquerda, ele tem um alinhamento, ele aumenta o campo de uma forma mais macia, mais devagar, para você ter uma precisão maior. Olha lá, então eu consegui deixar segurando o Shift. E agora vamos alinhar os campos aqui dentro. Então vou grifar aqui os labels, ó, os textos aqui, e vou apertar esse aqui que é o para alinhar no meio. Agora eu vou alinhar as caixas de texto, vou grifar aqui, o botão também vai entrar no bolo aqui. Então alinhar no meio, apertei. Agora elas estão meio longe, eu vou baixar um pouquinho a caixa de texto, eu grifo elas, abaixo um pouquinho. E aí ficou bem bacana, né? Ó. Olha lá. Eu gosto de vir aqui depois, ó, segura o Ctrl, aperta esse, ó. E aperta esse aqui da parede, ó, para alinhar no lado esquerdo. Então aperta, vim um por um, porque eu sei que está alinhado, tá? Inclusive, se você fizer isso, fica com um visual agradável a tela, né? Todas as telas o usuário vai ter o mesmo alinhamento, o mesmo padrão. Então, para o usuário final, dá uma sensação que realmente o sistema tem um visual padronizado e agradável. Ali encostei o grid aqui do lado de cá, encostei do lado de lá também. E agora vamos aqui alinhar esses campos. Eu vou grifar todos eles. Alinhar no meio, align middles. Aí eu vou trazer para cá e os botões deixar os botões bem lá no canto. Ó. Se eu segurar o Ctrl e for pondo para o lado, ele vai procurando alinhamentos baseados nos outros controles. Ó. Segura o Ctrl e vai pôr a setinha para o lado, tá vendo? Então ele achou aqui o alinhamento com grid, eu vou deixar ele aqui. Então ele trouxe aqui, alinhou. E por último aqui tenho esses botões, vou grifar eles, vou alinhar no meio e vou encostar eles no cantinho aqui, da mesma forma que nós fizemos lá em cima. Ó. Eu vou fazer aqui embaixo, ó. Encosta no canto, encosta embaixo. E aí está feito o alinhamento. Sobrou um espaço aqui, então eu vou aumentar um pouco aqui essa parte dos itens. Ó. Vou segurar o Shift e vou apertar para baixo para descer um pouco. Agora eu vou grifar esses caras aqui, vou descer eles. E por último aqui eu vou descer o grid. Então técnicas de alinhamento. Olha lá, que bonito que ficou a tela. Ficou com um visual bem agradável. Tá feita a parte então de visual. Olha que bonito que ficou, né? Vai ficar uma tela bem bacana. Então tá feita desenhado. Aí a partir de agora nós vamos entrar na parte de programação, que nós vamos ter que arrumar o nome de todos esses campos, o nome que é o name dele que nós vamos usar no C# programar. Em seguida a gente vai chamar ela lá no menu para abrir no menu. Aí a gente vai falar, opa, abriu a tela, agora aí nós vamos começar a implementar a parte do C# dela para trazer as informações. Então antes a gente já tem aqui, só de cara, desenhando a tela, a gente já sabe que nós vamos ter que fazer uma tela de pesquisa emitente, de pesquisa destinatário e de pesquisa produto. Então nós temos 3 subtelas
que vão ser chamadas a partir dessa, que nós vamos ter que construir elas antes, terminar essa para usar nessa tela aqui. Então na próxima aula eu vou continuar fazendo a parte de nomenclatura, de nomes, e em seguida chamar essa tela aqui no menu.